Pessoal, vamos então retomar? Para a gente depois almoçar, né? Porque senão ninguém... Deu para dar uma forradinha, né? Mas para a gente agora dar sequência, para a gente poder depois finalizar, tá bom? Vamos lá. Mônica, quem que vai? A doutora, né? Bom, retomando aqui, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, mas antes disso, antes de falar da Lei Maria da Penha, a gente iniciou falando da violência em si, de uma forma geral, né? E aí, qual é o meu convite enquanto rede? São todos aqui profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar, correto? Então, agora, a gente vai fazer um olhar dessa violência enquanto rede, tá? E o primeiro nome que a gente deu aí da capacitação, esse é um primeiro encontro nosso, que depois a gente vai planejar como fazer os próximos encontros. Ele faz parte do programa de prevenção à violência doméstica e familiar da Secretaria e a Casa Rosa. E aí, a partir do novo encontro, a gente faz um outro formato em que a gente vai abranger outras temáticas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da lei, mas ainda antes disso, vamos pensar no contexto da violência enquanto rede. Como que essa violência chega para a gente enquanto profissional que acolhe aquela mulher, aquela família, aqueles filhos em situação de violência? Aí, de uma forma mais ampla, no contexto familiar, tá? Essa violência, ela nem sempre é verbalizada. Ela chega em vários formatos para vocês, para nós. É importante ter uma visão para além dos fatos. É importante ter uma audição para além daquilo que é falado. Aí eu gostaria de chamar a nossa amiga, aliás, daí você faz a leitura para a gente, por favor? Só um momentinho, deixa eu levar o microfone para você. Por várias vezes, ele demonstrou um temperamento difícil, com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém, sem agressão física. A agressividade é feita através de palavras. Tem manias como de limpeza excessiva, que, ao meu ver, é muito sugestivo de transtorno obsessivo-compulsivo. E na personalidade, sempre me preocupou, me oprimiu, porque nunca sabia como ele reagiria a situações do cotidiano. Orientei por diversas vezes a procurar tratamento psiquiátrico, mas ele nunca levou a sério. Ia ao psiquiatra, mas não seguia o tratamento proposto. A situação ficou muito mais grave a partir do momento em que o alcoolismo começou a se tornar algo real nas nossas vidas. Ele era um etilista social, embora, mesmo nos finais de semana, sempre abusava da quantidade de álcool. O hábito se tornou diário. Em relação às meninas, sempre foi um bom cuidador, porém, principalmente com uma das filhas, usava palavras opressivas e de castigos físicos. A nossa relação sempre foi de posse. Ele sempre demonstrou muita obsessão à minha pessoa, mesmo antes do namoro. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com as minhas filhas, por determinação policial, uma vez que estou desde o dia 5 do 3 de 2017 tentando convencê-lo a sair de casa, ou aceitar pacificamente a separação. No entanto, não obtive êxito nas inúmeras tentativas. As conversas, ele sempre partia para o lado das ameaças. Falava que não sairia de casa, nem deixaria as meninas. Que se eu me separasse, ele declararia guerra e se mataria. Citou o nome de uma das filhas e, dentre outras falas, me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável. Não quero brigar com ele,
mas também não consigo ter uma conversa, um diálogo. Ele não permite isso. No entanto, não sei qual será a reação dele. Tenho medo que essa agressividade verbal se concretize em atitudes. Temo que ele tire sua própria vida. E, como vemos, em muitos casos, tirar a minha vida também. Poderia ir na delegacia e relatar meus temores, mas não quero prejudicá-lo. Desejo muito que a situação seja resolvida pacificamente. Embora desejo e rezo pela paz, eu tenho 2 crianças que dependem de mim. Minhas filhas dependem do meu amor, do meu carinho, dos meus ensinamentos e financeiramente. Por isso, venho através desta carta expor a minha vontade que, se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorotti Frasson me matar, e pode ser que tente se matar também, eu desejo que as minhas filhas fiquem sob a guarda do meu irmão, Douglas Tonini, com a supervisão da minha mãe, Zilka Maria Gotardi Tonini, porque assim ficarei em paz. Sei que eles têm plenas condições de seguir com ensinamentos e afetos para com as minhas filhas, da forma que eu mesma faria, bem como de utilizar todos os benefícios financeiros a favor da educação das minhas filhas. Expresso essa vontade em vida e na forma dessa carta, para que, se acontecer algo comigo, que as autoridades responsáveis possam se sensibilizar com o desejo de uma mãe que estava em busca somente de paz. A separação será para mim a busca de paz e, com isso, uma casa harmoniosa para criar minhas filhas. Filhas, tenho certeza que vocês são o maior bem que eu tenho. O meu amor por vocês é infinito. Um dia, vocês saberão que a mamãe tentou de todas as formas manter o casamento, mas não deu. E a separação foi a forma que eu encontrei de buscar a nossa paz e a nossa felicidade. Eu sempre estarei com vocês para protegê-las e amá-las. Milena Gotardi Tonini Frasson. Ver se está funcionando. Essa carta é de uma amiga minha, do Espírito Santo, uma médica, casada com um empresário renomado no Espírito Santo, e ela retrata todo o ciclo da violência doméstica. E ela também retrata a denúncia que ela fez requerendo uma medida protetiva que foi indeferida, e a Milena foi morta. Ela foi morta nesse contexto, o agressor não se suicidou como ela temia, e ela foi morta, e essa carta faz parte do processo, inclusive com uma grande contribuição probatória contra o agressor, contra o assassino dela, né? Então, assim, é muito real a fala dela. É muito importante que a rede, as pessoas, os profissionais que atendem essa mulher, que sejam livres, assim, de nenhum preconceito sobre a questão da violência. Não cabe a nós, enquanto profissionais, tecer nenhum comentário ou nenhum julgamento. Por quê? Porque atrás daquele cenário tem várias demandas, tem várias situações conflitantes que reforçam aquele ciclo de violência a qual a mulher permanece. Então, é importante que a equipe, que os profissionais se capacitem. A palavra capacitar, ela é muito poderosa, ela é imprescindível. Por quê? Porque quando chega essa mulher, quando a Milena chega na rede, ela precisa ser atendida, a medida protetiva dela precisa ser deferida. A carta dela é uma denúncia, né? E hoje já serve para a memória dela, para condenar o assassino. Então, a rede precisa estar muito atenta, os ouvidos atentos, o olhar atento para além daquilo que é visto, né? Então, antes de falar de qualquer lei, é importante falar da nossa sensibilização profissional quando se depara com a violência, tá? Mais uma contribuição, por favor. Não, só a daqui agora. Cadê ela? Você por favor. Ele sempre foi um homem muito desconfiado e frequentemente me acusava de conversar com outros homens quando eu ia visitar meus pais. Aqui também a fala de uma vítima,
Só que não chegou ao feminicídio, mas na fala dela a gente já identifica o encarceramento emocional, porque a violência ela tem esses caminhos, né? Essa violência familiar ela tem esses caminhos, esses entraves, em que a mulher vai se afastando das relações sociais, das amizades, ela vai se afastando também do convívio da família, pelo mecanismo do agressor. Ele consegue fazer tudo isso de uma forma muito encantadora para ela, a qual ela fica dependente de uma relação amorosa, entre aspas, mas é um encarceramento emocional. Quando ela se assusta, ela já está dentro de um ciclo que ela não consegue dividir a violência dela com mais ninguém. Primeiro, ela não se identifica em situação de violência. Ela é uma mulher amada, protegida, dentro daquele ciclo que ele faz, aquele encarceramento. Então, de imediato, ela já não se sente em situação de violência, né? Então, assim, por isso há toda uma dificuldade. Por isso, quando a vítima chama os honrosos policiais e fazem uma denúncia, e chega depois de 2, 3 dias e volta, eu queria, o que nem usa mais, mas o senso comum. Eu quero retirar a queixa. Não era bem assim. Eu pensei direito, né? Aí o profissional fica, poxa, de novo. Aí vai, ocorre uma outra violência e ela chama, o vizinho chama. Aí o policial vai lá, meu Deus, de novo, a mesma mulher, o mesmo contexto, e não deu prosseguimento. Isso é muito comum. Isso é muito comum, assim, em todas as áreas, né? A rede que atende, a rede psicossocial, em todo o contexto, a mulher sempre quer voltar atrás. Por amor? Talvez não. Tem várias respostas para isso, a gente vai trabalhar o porquê ela fica ainda. Mas é importante, então, a gente compreender que é um ciclo muito difícil de se romper, por inúmeras questões que a gente vai discutir um pouquinho à frente. A senhora faz a contribuição, por favor? Dê publicidade ao caso para que outras mulheres vítimas de violência tomem coragem e não se calem. Obrigada. Esse também é um discurso diferente, já de uma mulher que teve coragem de quebrar o ciclo, de denunciar a violência que ela vivia e ainda dar publicidade a isso. Para quê? Para que o exemplo dela fosse seguido por outras mulheres, como é o caso da Maria da Penha. Né? A dona Penha emprestou, depois de muita luta dela, para condenar o agressor, porque ele ficou impune. Ela lutou muito e hoje a história dela faz que estejamos aqui, porque a própria Lei Maria da Penha determina que trabalhemos a prevenção. A prevenção é o que a gente está fazendo aqui. A violência está lá fora e a gente está aqui, tentando achar caminhos, reconhecer possibilidades, costurar a rede, fazer com que funcione, que a gente consiga coibir essa violência. Então, é importante a gente pensar nessa prevenção. Então, a fala da vítima nos conduz para esse caminho, tá? De que a história dela empreste para todas nós esse impulso. Pode passar, por favor. E aí a gente fica, violência contra a mulher, mulher, mulher. Bom, ela é muito mais ampla do que uma violência contra a mulher. Por isso se chama violência doméstica e familiar. Porque o contexto é muito amplo. O contexto vai além da relação conjugal. Vocês vão ver que não é só a relação conjugal. Essa violência doméstica em que a Lei Maria da Penha atua, em que vai ser previsto se aplicar a Lei Maria da Penha, é um contexto muito mais amplo do que marido e esposa, ex-maridos. É muito mais amplo do que isso, tá? Então, quem bate na mulher machuca a família inteira. E é verdade, né? Vocês aí que trabalham com essa temática sabem bem disso, né? Quando há uma incidência de violência, todos são afetados. E aí, a rede precisa trabalhar o contexto dessa violência no seu sentido amplo, no sentido família mesmo, né? E usando todas as técnicas, existem técnicas para trabalhar esse contexto mais amplo, né? E aí, certamente, nos nossos próximos encontros, a gente vai discutir mais essa questão da técnica, tá? Pode passar, por favor. E aí, de novo, o que o profissional precisa saber? Porque a violência, ela fala. Aqui é um desenho
de uma criança no Piauí que participou de uma ação da Secretaria de Assistência Social no município. E aí tinham desenhos, inclusive uma ação da Polícia Militar lá. É o desenho de um soldado, escrito Maria da Penha, para as crianças colorirem. Então, a criança coloriu lá, rabiscou preto, vermelho, aqui não está visível as cores, e começou a chorar. E a psicóloga interviu: por que você está chorando? Por que você coloriu essas cores? O preto representa os socos que o meu pai dá em minha mãe, e o vermelho, o sangue dela. E saiu correndo. E a equipe ficou assim, desorientada, porque precisava fazer uma intervenção. A delegada que estava na ação, ela falou: poxa, isso para mim é um boletim de ocorrência. Então, a violência fala de todas as formas. Fala no contexto escolar, fala num olhar, né? Então, é imprescindível que estejamos atentos. Pode passar, por favor. Aqui, vários desenhos no contexto escolar. Veja a importância da escola como um campo fértil, um campo necessário de se trabalhar a prevenção, porque a violência ela é transportada para lá. Eu digo que a violência doméstica ela já ultrapassou os muros, ela não está mais na residência, ela tem os seus reflexos em todos os lugares, nas empresas, nas escolas, na sociedade. Ela já não é mais só ali dentro das quatro paredes. Então, é importantíssimo que a rede, que os profissionais estejam atentos a todos os sinais. Pode passar, por favor. E aí a gente vai para um outro campo agora, para a matemática, tá? E aí a gente sabe que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Esse dado, 5º país que mais mata mulheres em todo o mundo, tem uma curiosidade. Aqui é a estatística dos feminicídios, tá? Quando ele é nomeado feminicídio. Imaginem os homicídios que não estão aqui nessa estatística, os homicídios das mulheres, porque não foram classificados dessa forma. Tá? A lei de feminicídio é uma lei muito nova. E há uma resistência ainda, em todos os campos, de se aceitar, de classificar o crime de feminicídio. Então, por que não temos números reais? Em razão dessa resistência, e agora teve um aumento. Vocês viram o aumento que teve de feminicídio? Há uma cobrança pesada no sentido de classificar o crime de feminicídio, identificar e classificar. Que nem toda morte de mulher também será feminicídio. Vai depender de todo um contexto, nós vamos falar um pouquinho para frente. Em 2018, 9 mulheres foram vítimas de agressão por minuto. 9 mulheres em 1 minuto. Vamos pensar em 1 minuto, 9 mulheres sendo agredidas. São 13 assassinatos por dia, quase 5 mil sentenças de feminicídio. Então, 5 mil sentenças, fora os processos que ainda não foram sentenciados, e esse número de 13 assassinatos por dia. Vocês já acham muito? Gigante, né? Mas esses números não são reais. Essa matemática ainda está errada. Os crimes contra a mulher são subnotificados no Brasil. Então, há muitos crimes ainda que não chegam na delegacia, que não foram denunciados, que não foram classificados como feminicídio. Essa ainda não é a nossa realidade. É triste, é feio ver esse número, mas ele é ainda pior. Pode passar. E aí eu convido vocês para fazer um desafio. Existem vários sensos comuns acerca da violência contra a mulher, acerca da Lei Maria da Penha, e o senso comum está lá, onde todo mundo fica ali nadando, repetindo e reproduzindo as mesmas coisas, a todo tempo. Né? Questões que não mudam a nossa realidade. A Islândia é o país em que a igualdade de gênero ela é perfeita, ela existe na prática. E o índice de violência contra a mulher lá não existe. Não existe violência contra a mulher lá. Então, quer dizer, quando a gente está ali no senso comum, há uma naturalização
da violência que a gente sofre. É muito natural matar uma mulher, e a gente ouve na televisão, dá uma certa indignação, ok, vamos seguir a vida. Não. Esse é um crime que tem como haver intervenções. E aí? A gente, enquanto rede, enquanto ser humano, a gente vai ficar de braço cruzado? Não, a gente precisa colocar as técnicas, efetivar as leis. Né? Não adianta a gente ter coleção de leis. A gente precisa efetivá-las na prática. Pode passar? E aí eu quero saber um pouquinho como é que a gente pensa, como vocês pensam enquanto rede. Gostaria que vocês participassem, de verdade. Tá? Vamos lá. Pode passar. Antes disso ainda, eu queria 2 voluntários. Um homem e uma mulher. Está valendo o prêmio. Quem? Cadê a rede de pederneiras? Quem pode participar? Algum de vocês pode? Pode, claro, um casal. Quem mais, gente? Obrigada. Cadê os meninos? É um voluntário, está valendo presente. Não vai passar vergonha, vamos passar juntos. E aí, gente? Mas está todo mundo com muita vergonha. Vão participar? É simples, é isso aí. Palmas para ele, né, gente? Merece. Obrigada, viu? Obrigada. É simples a brincadeira, vocês não quiseram ouvir, né? É um resgate à nossa infância. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui, valendo presente, hein? Mas eu não vou contar assim o motivo que vai ser o presente. Vocês vão fazer um negócio para mim, que tem vários brinquedos que fizeram parte da infância de todos nós. Não é mágica não, tá, gente? Tem boneca, violão, helicóptero, quebra-cabeça da Barbie, livrinho das princesas, caminhão, sapatinho, banheirinha de dar banho em bebê. Eu preciso assim, cada hora um vai separar e vão ver quem vai ganhar, mas eu não vou contar o segredo, tá? Vocês vão separar para mim, aqui é de menino e aqui é menina. O senhor separa primeiro, a gente vai ver quanto tempo o senhor vai conseguir fazer essa separação. Qual o nome da senhora? Eni? E depois a Eni. Por favor. Tá valendo o tempo, hein? Sim. E das meninas? Você vai separar na caixa, a caixa rosa delas. Esse achou que é dos dois? Dos dois. Ok. Flávio, então vamos lá, gente. Vamos apurar o que o Flávio separou, tá? Flávio separou. Faz a continha para mim, Lude. Um caminhão, outro caminhão do menino, uma moto super potente do menino, né? Ele vai longe. Um helicóptero também, ele também deve ser um ótimo piloto, né? Ok. O violão para os dois. Um violão nós já vamos deixar fora. Das meninas, acho que as meninas ganharam. Uma banheirinha de dar banho no bebê, livrinho da princesa, quebra-cabeça da Minnie, bonequinha, outra bonequinha e o sapatinho de saltos. Ok. E foi rápido, hein? Foi rápido. Agora a senhora vai fazer a separação para a gente. Vamos ver quanto tempo também. Por favor. Mas é um porta, né? Sim.
Tá. Então, vou fazer a contagem dela. O menino ficou com o caminhão, a moto potente, o outro caminhão, e só os pilotos, né? Ok. 3 brinquedos comuns. Da menina, uma boneca, quebra-cabeça, banheirinha e outra boneca. Muito obrigada. Muito obrigada. O presente já vai ganhar. Nós vamos fazer a contabilidade aqui. O que eu quis trazer com esse resgate que a gente vai refletir um pouquinho? A questão dos papéis. Os papéis que são definidos na nossa primeira infância, quando os nossos pais escolhem os nossos brinquedos. Eu tenho uma menina, ela vai ganhar banheirinha, boneca, quebra-cabeça cor-de-rosa. O menino vai ganhar helicóptero, caminhão, né? Uma super moto. Que bom, o violão ficou ali entre os dois, achei bacana que o violão ficou a música, então, para ambos. E qual que é o contexto disso, né, gente? Quando a gente fala em papéis, a gente define que a mulher nasceu para desempenhar determinado papel na sociedade, na família, e o homem outro. A violência, ela nasce muito, ou ela nasce sempre, das relações de poder. E o machismo, que não é pertencente aos homens, tá? Ele vem de um sistema patriarcal, que determina esses papéis da masculinidade, que o homem, ele precisa ser essencialmente agressivo nas suas relações com outro homem, no trânsito, no futebol, e com a mulher, a história impôs isso ao homem, né? O nosso Código Penal permitiu que o homem, até há pouco tempo, matasse a mulher em legítima defesa da honra. Então, quer dizer, são permissões que vêm desses papéis que são estipulados desde que nascemos, né? E aí, quando a gente faz essa brincadeira, vejam, a menina não pode pilotar a moto, o helicóptero, o caminhão. Eu era louca para ser caminhoneira, meu pai era caminhoneiro, eu achava o máximo, mas não aprendi a dirigir nem carro, né? As meninas que me levam para lá e para cá, morro de medo. Então, quer dizer, tudo aquilo ali pertence aos dois, ao ser humano. A criança não tem gênero, a criança não tem papel. E aí o presente, então, foi para a nossa amiga, mas agradecendo a sua participação, que selecionou aí os brinquedos comuns, né, que a gente ganhou aí mais quantidade de brinquedos, que seriam para a menina e para menino. A leitura, ela identificou que o livrinho, literatura, né? Literatura para todo mundo. Então, a música. Ah, que bom, eu que agradeço a participação. Pode passar, por favor. Ah, não, aliás, só uma intervenção rápida agora, com a participação de vocês. A gente está, então, se conhecendo enquanto rede, né? Os nossos pensamentos. Aí vocês vão se manifestar. Se concordam, levanta a mão. Se não, mas por favor, hein, gente, vão se manifestar e participar. A violência doméstica, ela acontece mais entre famílias pobres e de pouca instrução. Vocês concordam com isso? Quem concorda, levanta a mão. Não. Não. Ninguém levantou a mão. Ótimo, por quê? Sabe aquele aquário cheio de peixe que eu falei que é o senso comum? O senso comum fala que a violência acontece só em famílias em que há uma vulnerabilidade financeira. Maravilha. Em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Vocês concordam com essa afirmação? Essa rede está afinada, é isso mesmo. Né? Esse é um assunto que já saiu da família, pertence à sociedade, ao poder público. Pode passar, por favor? Não, tem mais ainda. Não adianta fazer nada.
ela sempre volta para ele. Então, quem atua diretamente nessa frente é uma frase que, se a gente não fala, o coraçãozinho sempre fala: ah, meu Deus, não é possível. Ela voltou de novo. Ok. Ela usa roupas curtas, anda em lugares só para homens e não se dá o respeito. Alguém concorda com essa afirmação? Que a roupa contribui para o crime sexual? Vocês acham isso de verdade? O senso comum pensa assim, e aí é a cultura que a gente reproduz, que é essa cultura de que a mulher, nos crimes sexuais, e são os crimes mais subnotificados, elas se envergonham, elas não têm coragem de denunciar, porque elas se sentem vítimas de novo. Inclusive, é o único crime em que a vítima é tão culpada quanto o abusador dela. Eles ficam ali equiparados no sentido da culpa. Talvez ela até mais. Ela contribuiu para aquele ato. E a última indagação, que é importante para a rede: medida protetiva é só papel. Ninguém respeita mesmo. Vocês acham que é só um papel? Hein, gente? Há dúvidas, né? E aí a imprensa faz um desserviço. Quando você liga lá as emissoras que reproduzem as notícias de violência, qual é a fala do jornalista? Ah, medida protetiva é só um papel, ela não vai defender a vítima de nada. E não tem valor nenhum. Bom, é uma leitura equivocada. É um papel? Ok, é um papel que contém uma ordem judicial e agora, se descumprida, cabe prisão. Então, a gente precisa fazer algumas releituras, né? Então, a medida protetiva, ela não é só um papel. Ela está escrita em um papel, mas é uma ordem judicial. Pode passar? Aí, o conceito básico do feminicídio é o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero, recebeu uma designação própria, feminicídio. No Brasil, também é um crime hediondo. Nomear e definir o problema é um passo importante, mas, para coibir os assassinatos de mulheres, é fundamental reconhecer e conhecer suas características e, assim, implementar ações efetivas de prevenção. Então, quando... diga. Pode. Sim. Ela pode fazer a denúncia, a sociedade pode e deve fazer a denúncia. É importante esse mecanismo de... É até muito novo, né? É até muito novo essa determinação de descumprimento, cabe prisão. Por quê? Antes, diga. Eu vou beber uma água. Devemos, né? A gente deve. Existem mecanismos. Eu vou falar. Claro, claro.
Com certeza pode. Você liga no 190 e faz a denúncia, enquanto vizinha. Os mecanismos de controle do cumprimento da medida protetiva, existe no Brasil vários mecanismos. Esse que a Cléo citou é uma estratégia humana, né, gente? Porque se você vê o outro em um processo de violência, você precisa intervir. Né? A morte dessa advogada, por exemplo, que passou no vídeo aqui, foi exatamente omissão humana de vizinhos que ouviram e não denunciaram. Poderia ter sido evitada a morte dela, né? Então, existe no Brasil vários mecanismos de proteção para cumprir a medida protetiva. Diga. Ah, sim, foi. Recente, né? Esse é um papel da rede também, né? Capacitar as outras pessoas, a sociedade de uma forma geral, para essas intervenções tão necessárias, né? E aí, falando em mecanismos, agora a gente tem recentemente o SOS Mulher, que foi instituído aqui em São Paulo. Eu acho que na prática ainda... Vocês já tiveram alguma... Ah, que maravilha! Porque é importante que a mulher, né, não é um aplicativo de uma violência qualquer ali sem ter a medida protetiva. É importante que a mulher baixe o aplicativo, se cadastre nesse aplicativo. Se eu estiver errado, vocês façam a intervenção. E aí tem que fazer um link com o Tribunal de Justiça, porque ela tem que ter a medida protetiva. SOS Mulher. Aí você tem que fazer a inscrição, os dados, o cadastro e... tem o próprio tribunal, né, estão divulgando bastante. Existe também o botão do pânico, foi o primeiro aplicativo no Brasil, foi instituído lá no Espírito Santo, que foi muito bacana no primeiro momento, depois houve várias controvérsias, mas existe e é usado e já salvou muitas vidas de mulheres lá. E também agora o botão do pânico tem em vários estados, né? A gente tem também outro... meu tempo está correndo. Então, vamos passar para frente, mas deixando a mensagem que o descumprimento cabe prisão e que existem esses mecanismos de denúncia, tá? Pode passar, por favor. Quebrando o protocolo, quebrando o senso comum que fala, medida protetiva não vale nada. Aqui foi um estudo do Ministério Público de São Paulo, foi feito com todos os processos em São Paulo. Então, foi identificado que das mortes, dos feminicídios, 97% as mulheres não tinham medida protetiva. Então, a medida protetiva vale ou não vale? Vale. Apenas 3% haviam a medida protetiva ali com elas. Pode passar, vou acelerar por causa do tempo, tá, gente? Desvendando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, quanto tempo eu tenho? Ixi. Então, felizmente a gente vai passar, não tem como, assim, para otimizar o tempo, esse vídeo é longo, mas depois a gente volta aqui e fala mais um pouquinho disso tudo. É importante só fazer uma performance ali da Lei Maria da Penha, que é uma lei que dentro dela, ela não é uma lei essencialmente punitivista, tá? Dentro dela a gente vai ter a prevenção. Tem todo um capítulo que só tem prevenções, proteção da mulher, os mecanismos de proteção, e aí entra a medida protetiva, entre outras, repressão desse agressor, e a lei traz só 10% da questão punitivista, e a assistência, todos interligados, por isso é importante depois esmiuçar isso, porque a rede está toda desenhada dentro da Lei Maria da Penha, as determinações de funcionamento. Pode passar, por favor? Também não vou ler, a Lei Maria da Penha, ela vem com a definição de que crime é esse, né? Então, tem que ser contra a mulher, tem que haver a questão do gênero, e é a primeira lei que não importa a orientação sexual da mulher. Se ela é mulher, se sente como mulher, e foi vítima de violência, ou está sendo vítima, vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Pode passar? Quem é destinatário da lei?
esposa, namorado, companheiro, irmã, mãe, cunhada, tio, as ex, né, ex-esposa, funcionária doméstica que sofrer a violência no contexto também está amparada pela Lei Maria da Penha, homossexual feminino e transexual. Está vendo que é muito mais amplo do que marido e mulher? Muito mais amplo. O contexto de denúncia é muito mais difícil, pode passar. Isso aqui está dentro da lei, que são, em que contexto se aplica a Lei Maria da Penha? Tá? No contexto da unidade doméstica, e ali entra a funcionária doméstica. Aconteceu a violência dentro do contexto doméstico, Lei Maria da Penha. Há muita dúvida quanto a isso. No âmbito da família, aí entra os aparentados. Aconteceu a violência de gênero contra a mulher. Dentro desse ambiente familiar, os aparentados, aplica-se a Lei Maria da Penha. E o último, que é a relação íntima de afeto, que é essa que o senso comum sempre joga, que a violência é só na relação íntima de afeto, que são os namorados, maridos, etc. Pode passar. Eu fico com pesar, porque assim, isso tudo é muito mais do que a gente está falando, que foi uma pincelada assim, longe do que é, esse contexto é muito complexo, né? Mas a lei ela prevê as formas de violência. E aí a gente pensa só na violência física ou espera-se só que a violência física chega. Mas não, ela acontece muito dentro da questão psicológica, foi mostrada a Casa Rosa e faz um grande atendimento nesse quesito, a violência moral, patrimonial, sexual e a física. Pode passar, por favor. A mulher ela tem uma dificuldade em quebrar o ciclo de violência, porque o tempo que ela fica naquele ciclo, que demora de 9 a 10 anos para quebrar, se ela for estimulada e for reflexiva quanto o conceito de violência, então ela tem aquele momento do ápice da violência, depois o agressor se arrepende, pede perdão, monta estratégias de mudar o relacionamento, então eles vivem um momento de paz, depois começa novamente esse ciclo. Então é nesse ciclo que acontece o feminicídio e a dificuldade dela romper. Pode passar. Por que a mulher fica na violência? Tá? É uma resposta que todo mundo busca, tem várias respostas para essa indagação, mas só a última intervenção eu já estou indo embora, Mônica. Quando permanecer não é uma escolha, também não é amor, muito menos vontade de ficar. Uma relação violenta e abusiva estabelece muralhas, paredes sem janelas, jardins sem flores, noites sem estrelas. O barulho das correntes atormentam os ouvidos. O caminhar é um passo de cada vez, porque a alegria de correr lhe foi roubada. O relógio parece não haver ponteiros. A coragem se esconde no medo. Embora pareça não haver saídas, ainda que esteja só, grite pelo seu próprio nome. Responda ao seu chamado. Lembre dos seus primeiros sonhos. Comece a lutar sem demonstrar a intensidade da sua força. Se não tiver asas, as crie. Decole por aquela saída, que só você sabe onde fica. Voe, voe bem alto. Seja verdadeiramente livre de toda forma de agressão e covardia. Poema Porque Ela Fica, por Cândida Ferreira. Essas indagações, né, gente, tem todas as respostas possíveis, mas a primeira delas é que a mulher não se identifica no processo de violência. E quando ela descobre que ela está naquela relação e que há um sonho que ela tem que resgatar por ela mesma, é o primeiro ponto. Tá? Vamos passar, nós vamos ter que correr em respeito à colega. Vou falar só esse último. 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha, ainda que de ouvir falar. A Lei Maria da Penha não tem apenas a questão punitivista, nós falamos, e é a terceira melhor legislação do mundo. Só que precisamos lutar pela efetividade dela.
Fica o recado aí para vocês, enquanto rede, lutar pela efetivação dela, não só no judiciário, na conduta de vocês, no trabalho de vocês. A lei é um manual de atuação. Tá? Eu espero depois a gente voltar e detalhar mais, porque o tempo, infelizmente, pode encerrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa só importantíssima. Pode passar. As medidas protetivas, é importante só a gente saber que existem vários tipos de medida protetiva, tá? Não só o afastamento do lar, como coibir o agressor de passar mensagens, de fazer agressões por outras fontes, e no trabalho dessa mulher. Pode passar. Ô, gente, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Na verdade, tem outros slides. Se pudesse, eu ficar o dia todo aqui. O que eu mais gosto de fazer, essas intervenções, deixar essas sementes para que a rede floresça, tá? Mas eu estou à disposição, também fico lá no espaço da Casa Rosa, porque a secretaria precisa estar onde a coisa acontece, né? Um bom dia para vocês. Muito obrigada. Bom dia. Meu nome é Ludmila, eu sou uma das psicólogas da casa. Então, como vocês puderam observar, o assunto é muito amplo, né? E toda a equipe gosta muito de falar, né? Porque tem todo o envolvimento com o tema mesmo, né? A gente começou falando um pouco, né? A Maiane falou um pouco do quanto falar sobre esse tema envolve pensar sobre nós mesmos, sobre a sociedade que a gente vive, sobre a nossa história. Então, envolve muitas questões aí. Bom, a Cândida introduziu o assunto, né? Assim, a gente se pergunta muito, né? Vocês já se perguntaram, né? Por que as mulheres aguentam tanto tempo a violência doméstica? Vocês já se perguntaram sobre isso? Primeiro, a gente já tem que começar pensando que não existe uma causa única, né? Que é um dos objetivos e é uma das questões que a gente leva muito a sério no nosso trabalho, da importância da gente olhar para cada pessoa, para cada mulher que chega na Casa Rosa, de uma forma única, como uma pessoa única. Cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as situações. O que é um problema para mim, o que é difícil para mim, não é um problema e não é difícil para o outro. Então, existe o que a gente chama de subjetividade, né? Que é o olhar de cada um, a vivência de cada um. Bom, alguns dos fatores, né? A esperança que o parceiro mude o comportamento. Então, a Cândida falou do ciclo da violência. Quem trabalha com mulheres em situação de violência não podem esquecer disso, desse ciclo da violência, né? Então, aquela pessoa que agride, ela não agride o tempo todo, né? Então, tem um momento que a gente chama de lua de mel. Então, existe sim a esperança que esse companheiro, enfim, essa pessoa que é agressora, ela mude. E isso contribui para que a mulher em situação de violência permaneça nessa situação. Então, essa é uma das principais coisas que nós devemos saber, né? Quem trabalha com mulheres. Até porque, né, às vezes é frustrante para nós profissionais, né? Às vezes você faz todo um trabalho, né, na rede para a mulher sair dessa situação de violência, aí ela retorna com esse companheiro. E isso pode acontecer infinitas vezes. Não dá para a gente saber, né? Lá no final fala, romper uma relação violenta é um processo de cada mulher, e cada uma tem o seu tempo. E nós, profissionais, é importante trabalhar as nossas questões, as nossas angústias, e estar lá, esperando essas mulheres, seja quantas vezes forem necessárias.
medo de romper o relacionamento, então elas têm muito medo, inclusive medo de morrer, né? Vergonha de procurar ajuda e de ser criticada. Por quê? Né? O que é comum? Como foi falado, não está escrito na testa de nenhum agressor que ele é um agressor. Então, ele pode ser médico, ele pode ser juiz, ele pode ser advogado, ele pode ser policial, não importa. Né? E ele pode ser um bom amigo, pode ser um bom filho, pode ser um bom trabalhador, mas, na sua relação com a sua companheira, ser um agressor. E, às vezes, essa pessoa ela vai procurar ajuda com uma amiga, com alguém, e ela fala, né, ela começa a relatar, e é muito comum ela ouvir, imagina, mas o fulano é bom, nossa, ele é tão legal, ele é tão gente boa. Será? E já, na verdade, já questiona a fala dessa mulher. O que isso faz com ela? Ela fala, bom, o problema sou eu. Né? Eu estou fazendo alguma coisa que não deveria fazer. E essa vergonha, na verdade, é relacionada à agressão, há estudos que apontam, quanto maior a escolaridade da mulher, mais vergonha ela tem de se expor. O sentimento de estar sozinha e de não contar com pessoas que apoiem, pressão social para preservar a família, que é algo que nós mulheres carregamos na nossa história, né? A responsabilidade, como se a responsabilidade de preservar a família fosse da mulher, e isso é muito presente na nossa história, né? Então, as mulheres se sentem responsáveis quando alguma coisa dá errado na relação, elas, né, acham que é porque elas fizeram alguma coisa de errado. Medo de sofrer discriminação por estar sem marido, dependência econômica do parceiro para o sustento da família, mas que tem mulheres que sustentam a casa, né? Ela já está bancando a casa praticamente e ela continua na relação. Porque tem a dependência emocional do parceiro. E dificuldade para vivenciar um processo de separação. Então, assim, esses são alguns dos motivos, às vezes eles aparecem todos juntos, existem muitos outros, né? Mas só para vocês terem uma noção. Dentro da psicologia, tem um conceito que a gente chama de síndrome do desamparo aprendido. Então, essa mulher, no decorrer dessas vivências de violência, ela vai tendo um aprendizado emocional. Né? Então, assim, ela não consegue mesmo ver saída. Então, às vezes, você que está de fora, para você é óbvio. Como assim ela está nessa situação? Ela não vê o que ele está fazendo com ela? Não, ela não vê. Né? Então, por isso, essa campanha de em briga de marido e mulher se mete a colher assim, porque é uma possibilidade dessa pessoa parar para pensar, né? Para refletir. E perceber que o que ela está vivenciando não é algo normal. Né? Pode passar. Bom, outra coisa que a gente não pode perder de vista é a correlação entre a violência e o adoecimento. Né? Então, há estudos nacionais, internacionais, e a nossa prática profissional ela mostra isso, né? A correlação. Então, assim, desde problema de pressão alta, depressão, transtorno do pânico, suicídio, tentativas de suicídio. Então, assim, a violência tem um custo muito alto para a sociedade, tanto em termos financeiros quanto emocionais. Por isso também toda essa campanha. E o nosso papel, às vezes aquela mulher que vai no postinho de saúde, uma vez, 2 vezes, será que os profissionais realmente param para conversar com ela, para ver o que está acontecendo? Então, é muito comum essa correlação, várias doenças. Então, não é à toa que na Casa Rosa, por exemplo, nós temos vários casos de suicídio e tentativa de suicídio. E um detalhe importante, não dá para a gente medir. Aquela mulher que sofre violência psicológica é menos importante do que aquela que ficou com o rosto roxo? Não. A vivência da violência para cada mulher, bem porque a violência física nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de todos os outros tipos de violência.
mas o impacto de determinada violência para cada pessoa varia muito. Que nem às vezes falam no abuso, né? A gente trabalha bastante com abuso na casa também. Às vezes, quando a menina passa pelo ML, né, os pais falam, né, vê que o ímã está lá ainda. Aí fala, nossa, minha filha ainda é virgem. Mas não importa, pode ser que a pessoa só ficou pelada, só, entre aspas, ficou pelada na frente dela, e isso já teve um impacto grande em termos de trauma mesmo e de consequências, que não tem tempo. Então, assim, não é porque a violência aconteceu hoje, ou que ela aconteceu há 5 anos, ou há 10 anos, que ela é menos grave ou que ela prejudique menos essa pessoa. Porque também é comum, né, os profissionais falarem assim, nossa, mas ela está sofrendo por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Né? E, às vezes, não dá importância. Porque você, né, fala assim, bom, eu tenho que acolher quem aconteceu agora. 10 anos já se foi. E não, porque os prejuízos são tanto quanto. Pode passar? Pode passar também. Então, assim, já foi falado no decorrer, né, mas eu vou passar por alguns relatos que a gente escuta de profissionais e que as mulheres trazem para a gente. Ela gosta de apanhar, ela mereceu, ela deve ter provocado para isso acontecer. A mulher tem que servir o seu marido, portanto, tem que fazer sexo, se é casada, namora, vive com ele, não pode ser violência. Então, às vezes, há uma dificuldade em entender que a mulher, num relacionamento, num namoro, num casamento, se ela não quer ter uma relação sexual e ela é obrigada a isso, é uma violência. E tem essa ideia de que... Não tem essa ideia de que a mulher tem que servir o seu marido, independente de qualquer coisa? Essa ideia de violência é coisa dessas feministas, ninguém mandou queimar sutiã, agora tem que dar conta de cuidar da casa e trabalhar fora. Então, assim, são frases que a gente escuta, por isso que está entre aspas. Olha a hora que ela estava na rua, é pedir para ser estuprada. Né? A Cândida falou bem. É muito comum as próprias pessoas, as próprias mulheres falarem, mas ele não me bateu, ele só xingou. O cara é honesto, trabalhador, não deixa faltar nada em casa. Então, assim, tentando justificar, né, essa violência. Uma fala de um escrivão da delegacia. O que elas esperam é que a gente chame o cara para conversar, para que ele volte a amá-la ou largue da amante. Né? Então, às vezes, são ideias que passam pela cabeça, são alguns relatos. E aí a importância da gente repensar e refletir sobre as nossas próprias atitudes. Porque, às vezes, mesmo quando a gente está enfrentando o machismo, a gente se pega tendo atitudes machistas. Né? Porque nós estamos inseridos nessa sociedade, nós estamos inseridos nessa cultura. O que é que a gente fala tanto? Né? O atendimento humanizado. A importância do acolhimento. Na verdade, o principal é a gente, como eu já falei, considerar o ser humano como único. Né? Aquela pessoa que chega até você, você poder olhar para ela, de fato, e não encarar ela como mais um número, mais um atendimento, mas como uma pessoa única. Né? É romper com práticas mecânicas e frias no atendimento. Né? Até é um contexto muito amplo. Né? Às vezes a estrutura do trabalho não favorece, porque é importante a gente olhar para a pessoa que sofre a violência e para o nosso lado também. Né? Então, às vezes, o contexto ele não favorece. E, às vezes, as próprias pessoas dentro do ambiente de trabalho estão sofrendo violência. Né? Porque o conceito de violência é muito amplo, né? Como a Maiane mesmo falou. Mas é poder a gente poder olhar para aquela pessoa com respeito. E não é difícil isso? Né? Às vezes, no dia a dia, um monte de atendimento, você está cansado, tem coisa para fazer em casa, tem filho, marido, tem um monte de coisa. E, às vezes, a gente acaba trabalhando como se... Né, levando o dia e não para pensar, né, sobre cada atendimento, cada atuação.
tem desde 2003, né, por conta de se ver essa importância da humanização, e olha só que interessante, nós somos humanos, mas nós, né, paramos, é necessário ter uma política de humanização, né, para poder olhar o outro como humano, e não como um objeto. Desde 2003, né, foi criada a política de humanização da atenção e da gestão, né, que o objetivo é romper com essas atitudes mesmo que não levam em consideração o respeito, a dignidade do outro, né, então poder ter esse olhar. Pode passar. E o acolhimento, né, que é algo que a gente fala bastante, que nada mais é do que você estar disposto a realmente ouvir o outro, mas não com o seu olhar, não com o seu julgamento, né, mas poder olhar para aquela pessoa que está na sua frente e pensar nela, ouvi-la, olhar para ela, né, não encará-la apenas como mais um. Bom, diante de tudo isso, quais são os princípios importantes no acolhimento de mulheres em situação de violência? Importância de ser ouvida com respeito, sem julgamento, escuta empática. O que é uma escuta empática? É a gente poder se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, o que é não julgar, né? E a gente carrega muitos julgamentos. É você olhar para aquela pessoa sem ver o que você acha certo, o que você acha errado, bem porque isso é questionável, o que é certo para um não é para o outro, né? Mas poder realmente escutar aquela pessoa. A importância do sigilo, né? Então, o que é esse sigilo? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, né? A gente confia em quem sai falando o que a gente falou para outras pessoas? Não, né? E a gente não pode perder de vista que uma mulher em situação de violência, ela está em risco. E às vezes, mesmo, ainda mais em cidades pequenas, às vezes você fala, mas eu não falei o nome. Mas você contou a história e o outro já associou quem é a pessoa. Não é assim? Quantas coisas a gente fica sabendo sem, né, de forma indireta? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, de não comentar, né, essas situações em outros ambientes. Acolher a mulher, fortalecer sua autonomia, subsidiando suas decisões. Então, a gente acolhe a mulher, né, a gente orienta quais são os direitos, a gente orienta sobre as possibilidades, mas a gente respeita a escolha dela, que não necessariamente é a minha, não é o que eu acho melhor, mas é a escolha dela. Oferecer recursos para que ela saia da situação de violência, respeitando suas escolhas. Então, assim, é importante, enquanto rede, que a gente também ofereça recursos, né? Porque as mulheres em situação de violência, elas estão muito fragilizadas, né? Então, elas precisam mesmo de um apoio, de um suporte, né? De uma equipe que esteja disposta a auxiliar, né, as possibilidades de trabalho, as novas possibilidades que ela tem de viver a vida dela, de resgatar sonhos. Trabalhar em rede, né, que é um dos objetivos. Não dá para trabalhar com mulheres em situação de violência de forma isolada, né? Então, nós precisamos de todas as parcerias possíveis, a área da educação, a área do esporte, a polícia, a delegacia, assistente social. Então, assim, precisa ser uma rede muito ampla. E, para isso, é importante o diálogo entre os profissionais, né? Então, ter um diálogo para poder resolver as situações, para poder discutir realmente o caso. Então, esses são alguns, né, princípios que são importantes. Diante de qualquer violência, o primeiro passo é acreditar na pessoa, né? Então, seja em qualquer ambiente, né, seja da polícia, seja lá na Secretaria da Assistência, em qualquer lugar que essa mulher vai, de alguma forma, pedir ajuda, o primeiro passo é acreditar nela. Depois vai ter todo um processo de investigação, né, e tudo mais.
Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque senão a gente está reforçando mais um tipo de violência, né? Ah, mas de novo? Mas você tem certeza disso que está acontecendo? Mas será que você não provocou? Ah, eu acho que ele chegou bêbado em casa. Ah, porque pode ser porque ele estava bêbado. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas falas, né? Principalmente nesses momentos que a pessoa está fragilizada. Pode passar. A gente tem que partir do princípio que, no enfrentamento da violência, implica adotar uma postura de que não há justificativa para a violência. Né? Às vezes, a gente se busca justificativa. Ah, mas ela também agrediu ele. Né? Ah, ela é estressada. Ela estava de TPM. Mas nada justifica a agressão. Né? Pode passar. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Na verdade, a gente vira e mexe é questionado sobre os abrigamentos, mas nós ainda não temos uma estrutura direta. Porém, essa mulher não fica sem atenção. Como a Cândida bem mencionou, a gente procura utilizar muito a rede existente. E como que funciona? Não estou falando no caso especificamente de Jaú, tá? Nós, ali na Casa Rosa, temos essa articulação com o CREAS, com o CRAS, e aí vai ser localizado uma possível pessoa. Se a pessoa, a gente já tivemos casos em Jaú, que a pessoa não tem família aqui em Jaú. Ela atua no Nordeste, alguma coisa. É feita essa ponte para que com a cidade dela, e aí, eventualmente, até a passagem para essa mulher poder se deslocar para lá nesse momento. É uma coisa que cada caso é um caso, não tem um padrão, a gente não pode falar assim, o protocolo é esse, engessá-lo, porque cada caso é um caso, mas as orientações é que ela tenha, se ela tem uma amiga, uma tia, uma irmã, alguém que pode, não necessariamente em grau consanguíneo, mas uma amiga que possa acolhê-la até sair essa medida protetiva, ou até tirar esse companheiro ou agressor da casa. Então, essa mulher, dentro da medida do possível, ela não fica totalmente desamparada. O que é importante a gente salientar? A gente tem como parceiros Defensoria Pública, que pode estar agilizando esse processo, que pode estar ajudando a localizar, tem o CRE. Então, a gente tem toda essa rede, a DDM mesmo, como nós citamos aqui, foi um ganho para o nosso município, a nossa região, essa sala Lilás. Então, devagar, nós estamos concretizando isso, tá? Alicerçando esse tipo de serviço. Na nossa região, eu desconheço que tem alguma cidade com casa-abrigo, porque o passado nos mostra que não foram experiências positivas, né? Então, assim, isso ainda agora a gente está estudando assim algumas possibilidades para poder, não vou te dizer que é uma casa-abrigo, mas para poder encaminhar essa mulher para um lugar mais seguro, porque existe muita coisa que envolve, mas nesse momento, a primeira rede, essa rede próxima a essa mulher que sofre violência. Não sei se eu esclareci o que você...
É só completando. A senhora não está à frente do seu tempo. Você não está à frente do seu tempo. Na verdade, é uma indagação que nós todos precisamos levantar. A casa-abrigo é uma política pública ainda não executada na sua plenitude no Brasil. Por quê? Porque é um instrumento muito caro, porque a segurança desse local, existe toda uma legislação que vai regular os abrigamentos, nas casas de abrigamento temporário, né, o prazo são 90 dias, a mulher pode ir acompanhada do filho até 12 anos, existe uma complexidade muito grande para os municípios e nenhum repasse de verba nesse sentido. Então, a melhor estratégia é essa das parcerias. A Secretaria já está começando a fazer os primeiros contatos do consórcio. Várias cidades funcionam, Barueri, aquela região que eu não vou saber citar as cidades ali próximas, né, tem o consórcio, então tem pouquíssimas casas no estado. Sorocaba tem, mas também assim, não é uma casa que se envia, que direciona a mulher em qualquer situação, não, só em risco extremo, em risco de morte mesmo, e que ela é enviada. É muito. Esse momento ele existe mesmo. Assim, primeiro o governo federal tem que compreender a complexidade das políticas públicas para as mulheres. Né? Ela não passa pela questão cor-de-rosa, ela é muito grave, ela precisa de intervenção direta, profissional e técnica. Né? Bater a porta do governo federal a gente precisa fazer sim, né? Existem esses mecanismos. Com toda certeza. Existe também os acolhimentos, as casas transitórias. E aí existem municípios, Brotas, eu fiz uma capacitação bem bacana lá, e lá eles têm um mecanismo assim, as mulheres vão para um hotel, até se organizar ali, de fazer contato com a família, enfim, é uma estratégia, mas é necessário pensar nessa estratégia, porque se esse momento chega, os municípios precisam estar preparados, né? Mas é possível fazer essa transição. Só uma pontuação muito importante que a gente, né, eu já estou estudando formas há não sei quantos anos, já se tentou muitas formas do abrigamento, mas ainda, independente do lugar para onde a mulher vá, seja a própria casa-abrigo, um albergamento temporário, um hotel, nós perpassamos por uma questão que é muito grave, que é a da segurança. Essa mulher, ela teria que ter uma segurança, por exemplo, num caso eminente do agressor não ser preso e estar ameaçando, é que ela teria que ter uma segurança 24 horas. E a gente sabe que a polícia está contingenciada, ela tem toda uma série de falta de material humano, de material até de equipamentos, que a gente não pode exigir nesse momento que a polícia se desloque para esse tipo de atendimento, porque a gente sabe que as demandas são enormes. Então, o que acontece? O que a gente tem visto é que o agressor, quando ele está no propósito de causar o mal, ele não há o que limite. Por exemplo, um caso, né, rapidamente falando, havia uma casa de abrigamento que é sigiloso, sempre o endereço é sigiloso. Esse homem foi capaz de ir à escola da criança e acompanhar para onde a criança ia, para saber onde ela estava sendo entregue, porque ela estava com a mãe,
esperou, ficou de tocaia e atacou essa mulher na casa de abrigamento. Então, é assim, é uma questão muito complexa, que a gente teria que ter assim, um desprendimento muito grande para que a gente conseguisse mobilizar não só o governo federal, mas as prefeituras. Eu acho que principalmente o governo federal. Vamos falar lá de cima, porque é de lá que as verbas vêm, porque eles ainda não estão convencidos de que a mulher precisa dessa política pública. Então, cabe a nós, mulheres, principalmente, fazer... É claro que eu e a Regina estamos para isso, e é por isso a importância também da mulher na política, porque essa política pública... Se não for nós duas discutindo, ela que hoje, eu lá em Jaú, há 5 anos, talvez não houvesse essa possibilidade. Por quê? Porque quem faz política pública para a mulher é mulher. Então, essa discussão ainda é longa, está aberta, muitas coisas vão acontecer. Nós temos assim, muita esperança na ministra, mas nós precisamos que ela também... aprenda as vivências do país e o que está acontecendo. Porque, assim, nós ainda... ela fica muito aquém das informações que estão acontecendo realmente para ser empática com as causas da mulher. Porque a causa da mulher tem que ter empatia, senão não adianta. Mas nisso a gente está, né, lutando muito, com certeza. Obrigada. Bom, gente, não, realmente é importante. Esse é o nosso objetivo, né, desse primeiro momento, trazer reflexões e perguntas, né, para que a gente também possa buscar, né, mais informações, mais atuações. E para encerrar um videozinho, tá bom? Ele é rapidinho. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Então é isso, né? Nós estamos falando de uma igualdade de oportunidades, né? Não é uma briga entre homens e mulheres, né? Na verdade, é uma parceria, né? Então é isso. Gostaria de agradecer em nome da Casa Rosa, né, o convite e a participação de todos vocês. E como a Mônica falou, né, quando vocês puderem, quiserem ir lá na Casa Rosa, conhecer, nós estamos à disposição. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, aí, né, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigada.
E tem a avaliação, né? Que, na verdade, ajuda a gente também a se planejar para próximos encontros. Porque a ideia é um começo, né? É muito amplo o assunto e não se esgota no encontro só, né? Então, é importante dar continuidade. Bom? Gente, quero agradecer mais uma vez Casa Rosa, vereadora, todos vocês, Mônica, a presença da Polícia Militar, das secretárias aqui representando o município, o conselho, a equipe. Muito obrigado, gente, da participação, do evento. Lembrando a todos que isso será o início, né? Nós teremos outros módulos, outras capacitações, né, Mônica? Já estamos programando. E é importante a participação dessa rede que estamos formando, para a gente realmente alcançar o objetivo que é a luta por direitos iguais, como tudo foi falado e debatido aqui. Na questão política, Cris, a nossa parte, mim e da Cléo, tenho certeza que nós vamos batalhar pela nossa região, né, Cléo? Nós vamos programar essa visita, nós vamos fazer a visita lá na Casa Rosa, levar vocês, quem quiser participar. É importante. Agora nós vamos pensar como região, né? Porque é um problema que atinge o Brasil inteiro. Então, vamos começar a cuidar da nossa cidade, da nossa região, e a ajuda de todo mundo é importante, só vem acrescentar, tá? Mais uma vez, obrigado para todos. E amanhã, só lembrando, né, Capitão Gustavo, nós temos uma reunião, Coronel, né? Nós vamos aqui, estamos pleiteando o Ório aqui em Pederneiras também, na companhia. Então, amanhã nós vamos ter essa reunião. Se Deus quiser, vai dar certo também. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até agora e até o nosso próximo encontro, tá? Obrigadão.